Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre algumas das cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós finalizaremos a segunda carta aos Tessalonicenses. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, para juntos podermos ler as passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também você, junto comigo, podermos orar ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo. Nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade desse estudo bíblico. Queremos te pedir que tu nos orientes para que a tua mensagem possa ser entendida por nós. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada um que nos acompanha. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você para nós lermos juntos esse texto que usaremos no estudo de hoje, que se encontra no capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. E nós vamos ler do verso 6 ao verso 16. A primeira leitura que nós faremos. Posteriormente faremos um trechinho adicional. Mas vamos agora nos concentrar nestes primeiros versículos. Então vamos lá? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao verso 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Quando o problema existe numa igreja e esse problema não é tratado, esse problema acaba aumentando. Com isso, acaba por trazer dores maiores, tal como acontece com as doenças físicas, que a pessoa tem os sintomas e não cuida e a coisa vai piorando. É o que ocorrera lá com os crentes de Tessalônica. Certos crentes, entre aqueles todos, alguns deles, estavam adotando atitudes equivocadas. Eles tomaram uma decisão, a decisão de ficar em casa trabalhando ou não trabalhar e sair de casa e ir na casa dos outros, porque eles entenderam erradamente uma profecia que Paulo havia trazido para eles sobre a segunda volta de Jesus. A ociosidade deles estava causando problemas para toda a igreja. E esse assunto já havia sido tratado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Tudo indica que o problema havia aumentado por ocasião dessa segunda carta. Paulo se refere a isso ao mencionar crentes que vivem de forma desordenada, segundo a tradução Nova Almeida atualizada, que é a que eu estou utilizando na nossa leitura. Eles não trabalhavam, esses crentes, além de não trabalhar, eles estavam se intrometendo na vida dos outros. É que nós lemos há pouco no verso 11 do capítulo 3 da segunda carta.
Essa ociosidade animada de alguns estava levando a cada um deles ou a todos eles a irem de casa em casa. E qual era a motivação disso? Nós mencionamos isso há pouco. A motivação para ir de casa em casa e não estar trabalhando é que eles achavam que Jesus já estava voltando naqueles dias. E por isso era como diz a expressão, estavam fechando a barraca porque achavam que não tinham que fazer mais nada. Essa questão da ociosidade havia se desdobrado em pelo menos mais 3 problemas. E aí nós vamos ver quais são esses problemas. E aí vale também uma pergunta, porque alguém pode dizer assim, poxa, mas qual é o problema da pessoa ir de casa em casa, não pode ir na casa dos outros? Mas nós vamos ver o que estava realmente acontecendo. Esses 3 problemas decorrentes do primeiro problema, o primeiro deles era que, sem trabalhar, esses crentes ficaram sem recursos para se sustentar a si mesmo e as suas famílias. Então, eles já criaram um primeiro problema. O segundo problema é que eles passaram a esperar e, de certa forma, cobrar que os demais crentes, aqueles que estavam trabalhando, viessem a sustentar esses que estavam ociosos, né? Segundo problema. E o terceiro problema é que eles começaram a se meter na vida dos outros. Eles passaram, pelo fato de estar ociosos, passaram a frequentar as casas dos demais crentes que se mantinham trabalhando e, com isso, se tornaram intrometidos na vida deles. Nesse estudo, nós vamos ver como Paulo orienta os tessalonicenses quanto a essas questões. E certamente teremos oportunidade de aplicar alguns dos aspectos dessa história, desse relato, na nossa vida prática nos dias de hoje. No próximo quadro, nós vemos a questão da dignidade do trabalho, porque Paulo aqui está abordando essa questão do trabalho e é importante a gente esclarecer em que condições ele estava falando que quem não trabalha não coma, né? Vamos ver o que ele estava dizendo sobre isso. Porque há casos em que as pessoas ficam efetivamente sem condições de trabalhar. E aí, isso é por conta, às vezes, de doenças, de perda de emprego, de condições econômicas realmente adversas. Muitas vezes, isso tudo impede a pessoa de trabalhar. A exortação de Paulo não se referia a esses casos. E também não se referia à economia da época. Ninguém estava analisando qual é a taxa de desemprego aqui de Tessalônica. Não havia essa abordagem, não era isso que Paulo estava mencionando. Ele estava, na realidade, tendo uma reação direta àqueles crentes que haviam abandonado o trabalho. E o motivo deles, como nós vimos há pouco, era um motivo errado, um motivo equivocado por conta de acharem que Jesus já estava chegando. E por conta disso, eles justificavam que iriam parar tudo, já estavam parando tudo, incluindo não trabalhar, né? Eles não iam querer trabalhar. Em termos gerais, nós sabemos que o trabalho dignifica a pessoa. Todos precisamos de trabalho para podermos alcançar uma vida digna. O trabalho começou lá no Jardim do Éden, quando Deus chamou Adão e deu a ele instruções para que ele cuidasse do jardim. Isso não foi um castigo, como muita gente diz. O trabalho é castigo que vem lá do jardim. Não é e nunca foi. O trabalho sempre teve um propósito educativo para a vida. Outro ponto de interesse em relação ao trabalho é que no relato bíblico, Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Você já observou isso? Este é um ponto muito positivo da questão do trabalho. E aí nós verificamos no relato bíblico que toda vez que Deus chamou alguém para alguma missão, para alguma coisa, essa pessoa estava comprometida, estava envolvida com algum tipo de trabalho. Por exemplo, o caso de Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel para fora do Egito, ele estava trabalhando, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Gideão era um outro personagem bíblico que, quando foi chamado por Deus, ele estava cuidando do trigo, estava malhando o trigo. Voltando a Moisés, eu lembro aqui também que Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele foi chamado para suceder Moisés porque ele já estava trabalhando com Moisés. Ele era um líder também que acompanhava Moisés em todas as atividades de liderança do povo. Quando nós vemos lá Davi, por exemplo, Davi foi chamado
para ser rei de Israel, ele era um jovem, estava pastoreando as ovelhas do rebanho do seu pai. Ele não estava parado, estava trabalhando, estava pastoreando ovelhas. E quando vemos o exemplo de Jesus, ele, dos vários discípulos, dos 12 discípulos que ele teve, 4 iniciais, por exemplo, eles foram chamados enquanto eles estavam trabalhando à beira-mar, eles eram pescadores. O próprio Jesus também trabalhou no ofício de carpinteiro. Mateus, um pouco mais adiante, Jesus vai chamá-lo enquanto ele estava onde? Estava trabalhando na coletoria de impostos. E Paulo, que é o autor da carta que nós estamos estudando, ele era um fazedor de tendas, ele trabalhava com suas próprias mãos, ele usou o comércio de tendas para apoiar o seu próprio ministério. No texto que nós lemos, ele fala sobre isso, que ele estava trabalhando e não dependia dos tessalonicenses para a sua sobrevivência, porque ele queria agir como um exemplo para eles, né? Então é um ponto, essa questão do trabalho é um ponto interessante. No presente caso, o que ocorria era falta de vontade de trabalhar. Não era incapacidade, não era vulnerabilidade, não era falta de oportunidade, era falta de vontade mesmo. E o verso 10 que nós lemos, ele diz, se alguém não quer trabalhar. Então, muito claro que parte daqueles tessalonicenses tinham decidido não trabalhar. No próximo quadro, nós avançamos um pouquinho nessa questão da ociosidade na vida de certos crentes, não eram todos, de certos crentes lá na igreja em Tessalônica. 2 coisas caracterizavam a vida deles. A primeira, todas as duas nós já mencionamos, mas para a gente organizar o pensamento, a primeira coisa era a ociosidade e a segunda coisa era a intromissão. Veremos inicialmente a questão da ociosidade e pouquinho adiante voltaremos e veremos essa questão da intromissão. Para fazer os crentes que haviam parado de trabalhar a pensarem no assunto, Paulo menciona seu próprio exemplo, que ele era alguém que continuava trabalhando. Ele mesmo sempre estivera envolvido com o trabalho. Mesmo em viagem missionária, ele trabalhava fazendo as tendas, vendia, comercializando, era o que ele fazia para se sustentar. Vale observar que a cultura judaica, da qual Paulo era originário por ser judeu, dizia que aquele que não ensina o seu filho um ofício, o ensina a roubar. Então fazia parte da cultura judaica. Vale nós também observarmos que Paulo era um rabino e pela lei judaica, essa lei estabelecia que o rabino não recebia pagamento pelo ensino, mas ele deveria ter um ofício para suprir as suas próprias necessidades, suas necessidades diárias, com o trabalho das suas próprias mãos. Dessa maneira, nós vamos encontrar rabinos que tinham profissões diversas, eram carpinteiros, eram padeiros, eram pedreiros, todos os ofícios daquela época poderiam ser realizados ou executados por um rabino que precisava trabalhar para sobreviver. Os judeus criam também na dignidade do trabalho honrado, fazia parte daquela cultura. Eles diziam que um erudito perdia algo de sua erudição quando ele se tornava apenas um acadêmico, afastado da realidade. Então, a pessoa, para ser completa, ela poderia ser um filósofo, um teórico, um estudioso, mas ele também precisava trabalhar. Era esse o conceito que valia naquela época. E Paulo, inclusive, cita no verso 10, ele faz uma frase que, na realidade, é um ditado. Ele diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, ele está usando esse contexto cultural também para argumentar contrariamente à atitude daqueles crentes que não queriam trabalhar. Vale nós também observarmos que quase todas as culturas e mesmo algumas famílias têm seu ditado sobre a ociosidade. Os romanos, por exemplo, diziam, sem fazer nada, os homens aprendem a fazer o mal. Meu avô e a minha mãe costumavam dizer, mente vazia, mente, né? Pensamento vazio, cabeça vazia, oficina do diabo. Era a frase que eles às vezes falavam. O ponto aqui não é o vulnerável que não tem o que comer, ou o desempregado que luta por conseguir um trabalho, conseguir uma oportunidade e não consegue, mas, como nós vimos há pouco, tratava-se de pessoas que se negavam a buscar o trabalho. Os ociosos de Tessalônica, eles poderiam ser uma bênção se eles trabalhassem.
E isso poderia ser colocado como um argumento para demovê-los dessa atitude errada que eles estavam fazendo. Eles se tornariam uma bênção para si mesmo e para outras pessoas. Mas o fato é que a ociosidade deles os estava levando para uma direção contrária. Em vez de ser bênção, eles estavam sendo um problema para a igreja, né? Um problema para eles próprios e para os demais crentes. Eles estavam causando problema na igreja e comprometendo também o bom testemunho do evangelho, porque as pessoas diziam, olha, esses cristãos não querem nada com trabalho, olha só, não querem fazer nada, né? Então, era um testemunho negativo também. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 11 e 12, Paulo já havia alertado esses desocupados a pararem essa ociosidade e a voltarem a trabalhar. É claro que esses ociosos e também perturbadores não estavam dando a mínima para a palavra de Paulo. Este ocorrido, né, esse fato de não dar atenção à liderança da igreja, nos alerta, né? E o motivo para não dar atenção são vários. Aqui o caso era uma interpretação equivocada que eles estavam fazendo daquilo que Paulo havia ensinado a eles sobre a volta de Jesus. E com isso, com essa interpretação errada e com essa atitude teimosa que eles estavam adotando, eles estavam criando problemas. O Novo Testamento nos informa sobre esse assunto da volta de Jesus, só reforçando bem para todos nós. O Novo Testamento nos informa que Jesus voltará, não há dúvida sobre isso. O ponto é que quando isso vai acontecer, não é conhecido por nós. Pode ser pouco tempo, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 10.000 anos. A palavra de Deus diz que ninguém sabe, só o Pai Celeste é que sabe. Mas muitos têm teimosamente insistido, por exemplo, que Jesus vai voltar em breve. Não temos nenhuma confirmação quanto a isso, porque a palavra de Deus diz, ninguém sabe quando ele voltará. No próximo quadro, além da ociosidade, o outro grande problema de certos crentes lá em Tessalônica era serem intrometidos. É aquele segundo grande problema que nós dissemos que iríamos tratar um pouco adiante. Aqui nesse ponto é que nós vamos tratar dessa questão. Esse problema acabava sendo um pecado que se desdobrava em outros. O que ocorria, como nós vimos, é que esses crentes não trabalhavam e acabavam aproveitando o tempo livre para se intrometer na vida das pessoas. E aqui temos um ponto interessante sobre essa questão de tamanho de pecado e de consequências, que é um ponto para nós pensarmos com atenção. A Bíblia nos ensina que todos os pecados são iguais. Não há pecado grande, não há pecado pequeno. Eles todos são iguais, no sentido de que pecado é errar o alvo. É algo feito contra Deus ou contra o próximo. Mas acontece que há pecados que produzem consequências maiores do que outras. Certos pecados se desdobram em outros pecados, ou se desdobram numa cadeia de consequências nefastas, aumentando o seu dano inicial. Era isso que estava acontecendo lá em Tessalônica. O primeiro pecado era ser teimoso à orientação que Paulo havia dado. O segundo era ociosidade. O terceiro era a intromissão. E aí começava o desdobramento de outras consequências desse pecado que alguns crentes lá em Tessalônica estavam adotando. Quem costuma se intrometer nos assuntos dos outros é porque tem tempo para isso, não é verdade? Os crentes que se mantinham trabalhando não tinham tempo para se intrometer. Eles não se interessavam de forma maliciosa, intrometida, nos assuntos particulares dos outros. Indo de casa em casa, os ociosos também e possivelmente, ou certamente, aproveitavam a oportunidade para difundir notícias falsas e fofocas, que era o disse que me disse que circulava, porque eles estavam andando em muitas das casas daqueles crentes da igreja de Tessalônica. Como diz um comentarista sobre esse assunto, comentarista bíblico, esses crentes eles tinham tempo em suas mãos e fofoca em seus lábios. Era isso que estava acontecendo.
Quando confrontados, eles possivelmente se defendiam, dizendo: não, gente, eu parei porque Jesus está voltando, eu não tenho mais nada a fazer, já arrumei minhas malas para poder voltar junto com Jesus. Esse era o argumento que possivelmente eles estavam dizendo. Paulo, então, ele instrui a igreja sobre como os crentes deveriam agir nesse assunto. Ele afirma que os crentes trabalhadores deveriam dar alguma atenção aos ociosos. Sim, eles deveriam prestar atenção aos ociosos, e Paulo aqui vai instruí-los para que eles se mobilizassem de alguma forma para tentar resolver aquela questão. Aqueles que não estavam seguindo seus conselhos quanto ao trabalho, eles precisavam então ser objeto de atenção dos demais crentes. A comunidade, então, não deveria tratá-los como inimigo, mas alguém que precisava de aconselhamento, precisava tratá-los como irmãos. Então, a atenção que os crentes trabalhadores precisavam dar aos ociosos era essa atenção para tentar resgatá-los, para tentar trazê-los de volta. A disciplina dada por alguns, por Paulo, em relação a alguns, era importante que fosse adotada por todos, para que a igreja como um todo pudesse resolver aquela questão. Porque se a igreja tem uma disciplina, mas nem todos seguem aquela disciplina, a coisa fica difícil de ser colocada em prática. Quando necessária, a disciplina deve ser administrada no nível de irmão para irmão. A disciplina jamais deve ser aplicada com ira, com raiva, e muito menos com desprezo em relação de uma pessoa em relação a outra. Mas sempre ela precisa ser aplicada com amor fraternal. Amor fraternal é o amor ágape, é aquele amor que a pessoa procura fazer o que o outro precisa, atender à necessidade do outro, né? Então, nesse caso, aqueles crentes ociosos, eles tinham um problema que precisava ser objeto de atenção para que fosse resolvido. Que paralelo teríamos hoje em relação àqueles crentes ociosos e intrometidos? Será que esse assunto se aplica a nós ou está tão distante da nossa vida cotidiana? Eu poderia dizer algumas ideias aqui que vale a pena talvez a gente pensar. Que paralelo então teríamos? Seria a atitude de certos crentes atuais em algumas igrejas que insistem em se inteirar sobre a vida particular dos outros? Seriam aqueles que julgam e disseminam seus julgamentos sobre uma pessoa sem nunca terem se aproximado dessa pessoa para falar com ela pessoalmente, como a palavra de Deus nos ensina, quando houver um problema entre dois irmãos, a pessoa ir até aquele irmão que ofendeu e conversar com aquela pessoa? Será que o paralelo está aqui? Será que a ida de casa em casa que ocorria lá na igreja, na cidade de Tessalônica, entre aqueles crentes, seria equivalente ao que ocorre hoje nas mídias sociais? Por que eu digo isso? Porque para alcançar pessoas, uma pessoa ou várias pessoas, para falar a respeito de pessoas, de uma pessoa para outra, não é necessário ir na casa das pessoas. Basta mandar mensagem, enviar mensagens, que pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um texto, pelas redes sociais, e a comunicação está completamente estabelecida. Então, eu creio que há um paralelo aqui entre a disseminação, às vezes, de palavras não muito amorosas, não muito construtivas entre certas pessoas, certos crentes na igreja, no ambiente da igreja, que é um paralelo em relação ao que estava ocorrendo lá na igreja de Tessalônica. No próximo quadro, nós vemos duas exortações iniciais dadas aos crentes de Tessalônica, que estão lá no verso 13 e no verso 14 da nossa leitura inicial. A primeira exortação é que os crentes foram instados a não se cansar em fazer o que é certo. Lá no versículo 13, ele fala em não se cansar em fazer o bem. Eles não deveriam parar de fazer o bem. Cansar tem aqui o sentido de desanimar, está ligado, está conectado à ideia de desanimar e desistir. E uma coisa acaba implicando em outra, né? As coisas são interligadas. Por exemplo, ao lutar muito com um determinado assunto,
esse assunto pode se tornar tão cansativo que a pessoa acaba desanimando e desistindo de continuar labutando, continuar tratando aquele assunto. Havia a possibilidade disso acontecer com alguns daqueles crentes, os trabalhadores, alguns daqueles crentes lá em Tessalônica. Com isso, eles acabariam, se eles desanimassem, acabariam de desistir por lutar contra a atitude errada dos seus irmãos ociosos. Vemos aqui, então, o motivo do apóstolo Paulo estar exortando aqueles crentes para que eles não desanimassem. Vá em frente, não desanima. Aquele pessoal é cabeça dura, está teimando, mas não desanima. Vamos ganhá-los de volta para a igreja. Então, ele está incentivando, está instando aqueles crentes para continuar, não se cansarem de fazer o bem, continuar fazendo tudo o que era possível para resgatar aqueles outros crentes ociosos. A segunda exortação que nós aprendemos aqui é que o apóstolo Paulo fala sobre medidas disciplinares na igreja. Algumas delas nós falamos muito rapidamente, aqui nós detalharemos um pouquinho mais, que é o que aparece lá no verso 14. O apóstolo Paulo, então, fala nessas medidas de disciplina e é importante observarmos que disciplina na igreja é um assunto muitas vezes evitado hoje. Agora, se ele é evitado, as consequências acabam sendo negativas, como falamos lá no início do nosso estudo hoje. Como uma enfermidade, como sintomas que não são levados em conta, aquela doença, aquela enfermidade acaba piorando. Então, assuntos que não são objeto de atenção da comunidade, da igreja, acabam muitas vezes degradando e trazendo consequências danosas para a própria igreja e para os crentes. Vemos, nesse caso, que a disciplina é aplicada àqueles que estavam se recusando a obedecer às orientações de Paulo. Eles estavam sendo tomados por um espírito de rebeldia, eles estavam sendo rebeldes, agindo também contra as coisas de Deus e agindo contra a liderança de Paulo e dos demais que estavam liderando aquela comunidade, aquela igreja. Assim, o apóstolo orienta a igreja quanto a pelo menos 3 medidas específicas e duras. Quais são essas medidas? Você pode ver no quadro aí o resumo dessas 3 medidas que nós vamos passar por elas agora nesse momento. A primeira medida era identificar os crentes ociosos que não queriam trabalhar. Os líderes da igreja e os crentes que trabalhavam deveriam anotar quem adotara a ociosidade como meio de vida. Todos os membros da congregação deveriam assumir a responsabilidade de seguir essas instruções. Importante notar, como já mencionamos, inclusive, qualquer disciplina na igreja não tem muito efeito ou tem pouco efeito se ela não for seguida por todo o grupo, por todo o corpo que forma a igreja. Segunda medida que você vê aí no quadro é não se associar aos crentes problemáticos, porque aqueles crentes que não trabalhavam, eles estavam perturbando o assunto e os crentes que trabalhavam não deveriam se associar a eles, né, que eram os ociosos e os intrometidos. Em essência, esses ociosos deveriam ficar afastados da comunhão dos crentes e da assembleia. E o objetivo disso era levá-los a se envergonhar e levá-los a algum tipo de mudança, a algum tipo de arrependimento. Então, eles, no verso 14, fala sobre isso, né, para que eles se sintam envergonhados. A terceira orientação, a terceira palavra que Paulo diz aqui sobre a disciplina é que essa medida de afastar da comunhão os crentes ociosos não deveria ser confundida com exclusão formal daqueles crentes da igreja, conforme nós lemos lá em Mateus 18, no verso 15 e 17, esse assunto é tratado. Então, em situações extremas, o crente deve ser afastado definitivamente da congregação. Não é esse caso aqui. O caso que nós estamos vendo não é de exclusão. Em vez disso, aquilo seria, essa ação, essa disciplina, seria muito mais uma questão de desaprovação do grupo com um consequente isolamento social, possivelmente um isolamento temporário. Hoje em dia, em casos equivalentes em nossa igreja, ou em nossas igrejas de um modo geral, os cristãos muitas vezes apenas mudam de igreja, saem de uma igreja, vão para outra para evitar a disciplina. Mas
Mudar de igreja lá para os crentes de Tessalônica não seria uma tarefa fácil, simplesmente porque não havia, naquela época, outras igrejas lá em Tessalônica. Possivelmente só havia uma igreja apenas. Nos dias de hoje, nós até encontramos lugares que têm poucas igrejas ou nenhumas igrejas, porque são lugares, países, às vezes, em que o cristianismo é objeto de perseguição. Então, as igrejas não existem de maneira muito clara, muito óbvia, e um crente que queira sair de uma igreja para outra possivelmente não vai encontrar essa opção, essa alternativa. No próximo quadro, então, nós vemos uma terceira exortação de Paulo. A primeira que nós vimos, recordando, foi a palavra dele para não se cansar de fazer o bem. A segunda coisa que nós vimos foram as medidas disciplinares da igreja. E a terceira exortação é que os ociosos não deveriam ser considerados inimigos. Então, essa é a terceira importante recomendação, exortação que Paulo nos faz. Isso se encontra lá no verso 15 da segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 3. E aí, vale nós observarmos que os ociosos não deveriam ser considerados inimigos, mas deveriam ser advertidos como irmãos. Nesse versículo 15, Paulo diz claramente, não o tratem, ele está pegando um caso específico, está falando no singular, não o tratem, vocês não tratem ele como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Não como inimigo significa não tratá-lo como alguém que é contra o evangelho, que é contra o ensino de Cristo, mas é um amigo, é um irmão que está com alguma situação equivocada que precisa ser reparado, precisa ser trazido de volta. Então, era importante tratar essa pessoa como irmão, dando a ele toda a possibilidade, porque ele era um companheiro, um membro do corpo de Cristo, que estava em falha, mas que precisava ser considerado na possibilidade do seu retorno, da sua reintegração. Esse caso nos indica também alguns princípios importantes aplicáveis hoje na disciplina da igreja. São 3 princípios que eu destaco aqui. O primeiro é que o objetivo da disciplina não deve ser punir, mas sim restaurar a pessoa. Nunca deve ser punição, né? O objetivo, o propósito da igreja não é punir as pessoas, mas sim resgatá-las, trazê-las de volta, restaurá-las. A restauração do relacionamento da pessoa com a igreja e da pessoa com Cristo. Isso deve se dar através de ações firmes, mas ações amorosas por parte da igreja. O segundo princípio que Paulo nos traz aqui, ou que nós ressaltamos também, quanto à disciplina da igreja, é que a igreja deve buscar o equilíbrio, não se posicionando em extremos. Jesus era alguém equilibrado, pois ele era cheio de graça e cheio de verdade. Muitas pessoas, porém, tendem a ficar nos extremos. Ou são muito tolerantes, não se importam com nada que esteja acontecendo, ou são excessivamente duras, excessivamente exigentes. Paulo, então, salienta que aqueles crentes que estavam trabalhando, os crentes que não estavam trabalhando, eles não deveriam ser tratados como inimigos. Então, os crentes que estavam trabalhando não deveriam tratar os que não estavam trabalhando como inimigos. Terceiro princípio, deveria haver um método para se alcançar a recuperação, a restauração do crente desordenado. É a expressão desordenado que Paulo usa no seu texto, nessa tradução que nós estamos considerando. Que método seria esse para obter e restauração do crente que vivia de forma desordenada, conforme lá no verso 11 que nós lemos? A palavra nos responde dizendo sobre admoestar, sobre avisar, sobre instruir. A ideia fundamental aqui é tentar colocar sentido ou sabedoria bíblica na mente daquela pessoa que estava desordenada, vamos dizer dessa forma, para que a pessoa pudesse mudar seu comportamento. O ocioso, ele não deveria ser tratado como inimigo nem excluído da igreja, mas deveria ser mantido como membro da igreja, membro até segregado por certo tempo, mas continuava como membro da igreja. Dessa forma, as linhas de comunicação com ele seriam mantidas, a possibilidade de aconselhá-lo seria mantida, não seria rompido o relacionamento com ele. Seria afastado, mas não haveria um rompimento. Então,
para permitir algum tipo de acompanhamento daquela situação, e a manutenção da presença de alguém da igreja junto àquele irmão poderia ensejar ele mudar de ideia e voltar a participar da comunidade de maneira normal. No próximo e último quadro, nós temos aqui a nossa conclusão, e eu convido você para nós lermos os 3 primeiros versículos desse capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, porque quando nós lemos, nós começamos pelo verso 6, lembra? Nós lemos do verso 6 ao 16, mas aqui nós vamos ler esses 3 versículos, porque aqui tem a chave para nós fecharmos e concluirmos esse estudo. O que diz lá a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1, 2 e 3? Diz o seguinte: finalmente, irmãos, estamos chegando no final, né? Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e mais, porque a fé não é de todos. Verso 3: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O apóstolo Paulo acreditava em oração como arma de luta espiritual. Grande parte das dificuldades que estavam ocorrendo lá naquela igreja em Tessalônica podia ser associado a um processo de luta espiritual. Idem o que aconteceria ou havia acontecido em outras igrejas para as quais Paulo também escreveu cartas, né? Alguma coisa referente à luta espiritual. Sempre que possível, Paulo pedia aos crentes em suas cartas que se unissem em oração a ele em suas lutas espirituais. Esse texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses 3, 1 a 3, é um exemplo disso. Paulo pede, ore por nós, né? Ele está pedindo aos crentes sobre isso. Paulo demonstra grande honestidade aqui, grande humildade também, porque o seu pedido, apesar dele ser alguém poderoso em oração, ele vai humildemente diante dos seus irmãos e pede que eles orem por Paulo, orem por ele mesmo, né? É uma postura muito interessante essa. A Bíblia nos fala sobre 3 coisas que podem nos ajudar a vencermos batalhas espirituais. Já que estamos falando de batalhas espirituais, fecharemos rapidamente esse ponto com 3 coisas que a Bíblia nos ensina. A primeira coisa é que nós precisamos saber, isso você pode ver aí no quadro, nós precisamos saber que nossos inimigos na luta espiritual, eles são diferentes, são inimigos diferentes. E por isso nós também, não só por isso, mas importante nós sabermos identificar esses inimigos. A primeira coisa numa batalha, de um modo geral, é você saber quem é o seu inimigo, né? Então, é importante termos isso diante de nós, sabermos isso quando estivermos num contexto de batalha espiritual. Nem sempre vai ser fácil, vai ser evidente para nós descobrirmos quem é o nosso inimigo. Na luta espiritual, nós precisamos identificar e orar pela causa do problema que está sendo ali, que está orbitando em volta de nós. Essa causa poderá estar associada ao nosso inimigo, ou pode a própria causa ser o inimigo que está trazendo aquele mal. A causa da corrupção, por exemplo, não é a falta de leis, não é a falta de um sistema errado de processo de contratação ou processo de auditoria. A causa raiz do processo, do problema da corrupção, por exemplo, é o caráter das pessoas. Esse é o inimigo. Então, nesse caso aqui, às vezes as pessoas ficam perdidas em partes intermediárias, mas é importante nós identificarmos a raiz, a causa raiz. A causa raiz da corrupção é o caráter das pessoas que estão envolvidas. Tanto o caráter do corruptor, quanto do caráter do corrompido, que aceita a corrupção. Então, esse é um ponto para nós observarmos. Então, é importante nós descobrirmos, nós identificarmos quem é o nosso inimigo na luta espiritual, para que as nossas orações de combate sejam dirigidas a ele, contra ele, para que Deus atue naquela pessoa, repreenda aquela pessoa e possa banir aquela pessoa de uma determinada situação, que possa transformar, possa modificar aquela pessoa. Então é importante identificarmos
o nosso inimigo. Segunda coisa importante, nós sabermos quando no contexto de batalhas espirituais. Nossas vitórias são diferentes. Em uma batalha, sempre precisamos saber o que é vencer, sempre precisamos saber o que é vitória. Se nós não soubermos definir para nós mesmos o que é a vitória naquela luta, pode acontecer de nós continuarmos lutando, mesmo já tendo conquistado a nossa vitória. Ou poderá acontecer de nós lutarmos por uma causa que nós não sabemos muito bem qual é aquela causa, né? Tem um exemplo aqui muito simples, muito banal, que a pessoa que pretende ficar com o seu físico em forma, né? Então ela decide que ela vai emagrecer, mas ela não estabelece uma meta para que ela emagreça. Qual é a vitória dela? Se ela conseguir emagrecer 10 quilos, aquilo será a vitória. Mas se ela não estabelecer, ela vai emagrecendo, chega aos 10 quilos e continua fazendo um esforço danado para emagrecer, mas ela já alcançou a vitória dela, mas ela nem sabe qual é a vitória. Ela não estabeleceu qual era o seu objetivo. Então é importante saber a vitória. Ou então, ela chegou naqueles 10 quilos, diminuiu os seus 10 quilos, que alguém, uma nutricionista disse, olha, você precisa reduzir para poder ficar de acordo, proporcional à sua altura. Ela já chegou, passou um pouquinho e continua empenhada em emagrecer, quando na realidade ela não precisa mais emagrecer, ela precisa talvez aumentar a sua massa muscular. Seria um outro indicador de vitória, aumentar a sua massa muscular. Mas ela nem está ligada naquilo, então ela não sabe qual é a sua vitória. Então, com isso, ela continua emagrecendo quando ela precisava melhorar a sua massa muscular, então está lutando em vão, né? Ela está lutando por uma causa que ela não sabe qual é a vitória, o que significa vitória. Então, é um exemplo muito simples, mas só para ilustrar o que é importante, né, em termos da vitória. E aqui no nosso contexto de luta espiritual, o apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, ele nos sinaliza o que poderiam ser vitórias, né, no processo da oração, no processo da luta contra aqueles males. Então, você tiver a oportunidade, veja no verso 1, ele diz que a palavra possa se propagar e ser glorificada. Isso implica da importância de nós orarmos para que a oposição ao evangelho possa ser removida. Então, na luta espiritual, às vezes há oposição ao evangelho. Então, o objetivo aqui, a vitória, é que essa oposição seja removida. Então, claramente, o apóstolo Paulo indica aqui um tipo de vitória, uma das vitórias que talvez sejam necessárias em determinadas situações. Segunda vitória que Paulo nos sinaliza é no verso 2. O verso 2 é o livramento das pessoas perversas e más. Então, Paulo pede orações para que ele e seus companheiros missionários pudessem ser preservados daqueles ataques dos perversos e daqueles homens maus que estavam fazendo mal a eles, né? E a terceira vitória que Paulo sinaliza aqui está no verso 3, que é o fortalecimento do Senhor e o livramento do maligno. A terceira e última coisa que precisamos saber, além de conhecermos, né, que os inimigos são diferentes, que as vitórias são diferentes, é que as nossas armas na luta espiritual, elas são diferentes, elas precisam ser diferentes. Lá em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo nos diz que nossas armas não são carnais, não são materiais. Isso quer dizer que em uma luta espiritual, nossas armas não poderão ser as mesmas armas do inimigo, que o inimigo usa, porque o inimigo usa armas carnais, mas as nossas armas não devem ser armas carnais. Davi, quando enfrentou Golias, ele não enfrentou com as mesmas armas as armas que o gigante utilizava. Ele usou outras armas. As armas do mundo não têm poder para vencer o mal. Algumas, elas podem até diminuir o mal de alguma forma, mas não vencer o mal totalmente. Algumas dessas armas do mundo, elas até podem nos ferir. A vingança, por exemplo, é uma arma do mundo, é uma arma carnal, né? Falar mal também pode ser uma outra arma carnal. O rancor pode ser uma outra arma carnal. Então, ao invés de usarmos armas do mundo, a vingança, o falar mal ou o rancor, a palavra nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então é uma coisa muito difícil, mas é o que a palavra nos ensina. Esse é objeto talvez de um outro estudo específico
mas é uma indicação aqui de um tipo de arma espiritual que deve ser usada numa batalha espiritual. Muito bem, ao finalizarmos esse estudo, nosso desejo aqui, enquanto estivermos esperando a volta de Jesus, que vai acontecer algum dia, que nós possamos seguir trilhando os caminhos do Senhor, engajados no serviço cristão, alimentando-nos da sua palavra e orando sempre. E se nós nos defrontarmos com alguma batalha espiritual, que sejamos vitoriosos usando as armas espirituais que a palavra de Deus nos fornece. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, dê o seu like, o seu joinha que aparece lá no canal e fale do estudo para outras pessoas, mande o link para outras pessoas. No próximo quadro você pode ver um panorama deste trimestre, onde estamos abordando essas cartas, algumas das cartas de Paulo. Hoje terminamos as cartas aos Tessalonicenses e no próximo estudo nós começaremos as cartas a Timóteo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.